Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem aí? Bom. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, o convite da Márcia, o convite da casa, para a gente conversar um pouco hoje, bater um papo, Algumas pessoas já com rostos conhecidos aqui, a gente faz o curso de quinta-feira, alguns do curso de sábado. E eu conversei com a Márcia sobre esse tema. Eu acho que ele é importante. Nós estamos fazendo o estudo do livro O Céu e o Inferno, que é o quarto livro do Pentateuco de Kardec, Nós começamos já há alguns dias e é um livro que está fazendo a gente refletir bastante, sobre a nossa vida, sobre os ensinamentos que Kardec nos coloca, sobre reflexão de como a gente deve caminhar, evoluir, nos portar aqui nessa vida para a nossa evolução. E esse livro é bem interessante, porque traz para a gente uma visão bem dualista, daquilo que é o céu e daquilo que é o inferno, para a gente tentar desmistificar. Então eu trouxe aqui um trecho que nós estudamos alguns sábados atrás. Eu peço perdão para aqueles que já viram, mas eu achei importante a gente repartir, que a mim me trouxe muita reflexão. Eu aprendi muito quando eu estava lendo esse capítulo específico, e me trouxe uma visão importante sobre a visão da morte. A gente convive, diariamente com a visão da morte em todos os seus aspectos, e a gente às vezes não se sente tão preparado para tal, Então eu trouxe um pouquinho da reflexão que Kardec colocou para a gente pensar sobre isso, e o que a gente pode pensar para que nós, com a reflexão sobre a morte, trazer algo de bom para a nossa vida. Como a gente transformar esse pensamento em algo que possa ser útil no nosso dia a dia. E é isso que eu queria fazer o convite para vocês. Quem quiser ainda, nós estamos bem no começo do livro ainda, nós estamos no capítulo 3 ou 4, e todas as aulas, todas as conversas que nós tivemos, elas foram gravadas. Então quem tiver interesse em participar com a gente, nós estamos fazendo os estudos aos sábados de manhã, e quem não puder também, eu sempre vou deixar os encontros gravados. Quem quiser ter acesso, para pensar junto, refletir junto, está sendo de grande crescimento para mim e para todos que estão participando. Ok? Temor da morte. Por que a gente teme a morte, Por que a gente tem essa visão ruim, funesta da morte? Desde quando nós fomos criados lá simples e ignorantes, quando nós estávamos ainda seres primitivos, nós já tínhamos uma intuição que o futuro existia, que o futuro tinha alguma coisa além do nosso dia a dia. Quando nós nos transformamos lá de animais, na evolução, na escala que nós vimos do princípio inteligente até virar espíritos, quando passamos a virar homens, onde adquirimos o nosso espírito próprio, a gente começou a ter uma visão de futuro que até então a gente não tinha. Até então, como seres inferiores ao homem, nós não temos a visão de futuro. É uma das coisas que diferencia o animal do homem. E a gente começou a ter essa visão de futuro e começou a ter as dúvidas desse futuro, À medida que nós fomos evoluindo, Kardec fala, assim que nos povos primitivos o futuro é uma vaga intuição, quando nós éramos lá primitivos era uma vaga intuição, mais tarde se tornado de simples esperança e finalmente uma certeza apenas atenuada pelo secreto apego à vida material, à vida corpórea. Então assim, desde quando nós começamos a ser seres inferiores, estamos crescendo na escala espiritual, nós temos visão, temos convicção, temos na nossa mente alguma coisa intuída que o futuro existe. E esse futuro, a nós, traz muitas e determinadas incertezas. Então, mesmo sabendo disso, o homem, mesmo espiritualizado, ele teme a morte. O mais espiritualizado dos homens ainda tem as incertezas. E Kardec nos põe a pensar sobre isso, nos põe a refletir sobre o porquê que a gente tem esse temor da morte,
qual é a influência de nós, do nosso conhecimento que nós tivemos ao longo do tempo, e o que as culturas, as religiões, aquilo que nos foi ensinado durante diversas encarnações, partindo do pressuposto que nós somos seres espiritualizados e de diversas encarnações, nós também passamos por religiões, por encarnações onde nós não éramos espiritualizados, nós éramos mais materializados ou participantes de outras religiões. Então vamos tentar entender por que isso acontece. Um dos motivos que Kardec nos traz, é porque nós somos ensinados, nós somos criados através de dogmas religiosos. E esses dogmas religiosos, eles partiram de pressupostos ou de ensinamentos que há tempos antigos, na antiguidade, na Idade Média, era necessário para o nosso controle como pessoas em sociedade, que nós tivéssemos alguma temeridade de alguma coisa. Então nós, no estudo do livro do Céu e Inferno, a gente viu com bastante profundidade a visão do inferno pagão, né? O inferno antes de Cristo, como as pessoas entendiam o inferno, e depois a transformação disso, que a Igreja Católica e o cristianismo pegou do inferno pagão, que o inferno pagão é anterior à vinda de Cristo nesse mundo, então tinha lá os preceitos do inferno pagão, e depois veio a Igreja Católica e transformou parte desses ensinamentos, parte dessa cultura, no inferno cristão. E nós aqui do mundo ocidental fomos criados basicamente com o conhecimento do inferno cristão, que é aquele inferno onde tem as penas que são perenes, elas são eternas. Então alguns credos religiosos, eles amplificaram o nosso medo da morte. Se eu sei que eu vou morrer, e aqui a minha interpretação é que eu vou ter uma pena, que eu posso estar submetido a uma pena, que ela não tem fim, que ela pode ser dolorosa, que onde eu estou passando, onde eu sou depois da minha morte, levado para um determinado purgatório, e nesse purgatório o meu arrependimento ele não é a coisa mais importante para que eu saia desse sofrimento, concordam comigo que na minha vida terrena eu começo a adquirir um medo muito grande de morrer? Concordam que se eu souber que o meu futuro pode ser o céu, onde eu tenho que fazer muitas ações aqui, quase que sem nenhum tipo de erro, para que eu alcance essa visão de céu, para que eu alcance esse status de céu, e que se eu não fizer tudo aquilo que estava prescrito na igreja, como dogma, como necessidade para que salvasse a nossa alma, eu ia para o inferno. Então a probabilidade de acontecer de ir para o céu era muito menor do que a probabilidade de você ir para o inferno. Em sabendo que o inferno era algo onde você teria dores, você teria sofrimentos, você teria vicissitudes piores que aquelas que a gente tem aqui, o meu medo da morte tende a ficar muito grande. A nossa educação em diversas encarnações que nós já passamos, foi incultado em nós que nós devemos ser pessoas muito boas, quase que perfeitas, para que eu não incorra no risco de ir para o inferno, que é muito ruim. Tudo bem? Então isso já é um primeiro motivo que Kardec nos faz pensar o porquê da razão da gente ter medo da morte. Porque eu não quero ir para um lugar que eu vou ficar sofrendo no meu corpo, pegando fogo eternamente, ou sofrendo danos nas minhas vísceras, tendo demônios que vão me atormentar o resto da minha existência. Então, interpretações equivocadas das penas eternas, e que nossos erros são imperdoáveis. Nos purgatórios, onde temos ação e arrependimento que não é eficaz, o nosso arrependimento lá no purgatório não depende mais só da gente, depende do julgamento e das orações de outrem, e isso é um risco para a gente, né? E saber que às vezes uma pessoa que era não tão evoluída, mas que ela foi batizada
e uma pessoa mesmo boa, que ela não foi batizada, ela poderia estar destinada a ir para o inferno, nos traz medo, nos traz temeridade. Daí a necessidade do apego maior à nossa vida. Tudo bem? Isso é uma das coisas que Kardec nos faz pensar. Outra coisa é a representação dessa morte, né? Culturalmente, nós fomos incultados por diversas religiões que a morte é algo ruim, que a morte é aquele anjo que caiu do céu, que veio nos buscar para te levar para a eternidade. Então não é uma visão boa. Se nós tivéssemos a visão de que a morte é uma passagem de vida, que é apenas se a gente tiver o mais espiritualizado possível, a nossa passagem, ela seria apenas de plano, você não estaria indo daqui para um lugar que é escuro, sombrio, cheio de chama, cheio de fogo. Então todo esse simbolismo que as culturas diversas nos colocaram, também é um segundo motivo para que a gente tenha medo da morte. A gente não vê a morte como algo natural e algo bom. Por mais que a gente tenha uma visão espiritualizada de que a nossa vida, ela se dá de fato no mundo espiritual, a gente não tem a certeza absoluta do que é esse futuro. E daí essa interrogação nos faz também ter o medo da morte. Então, culturalmente, a morte é representada como algo terrível e aterrorizante. Nos filmes de terror, nos contos, né? Não tem coisas bonitas nesses filmes. Isso vai impressionando a gente também. Filmes, livros, representações culturais normalmente representam a morte como algo ruim, escuro, que nos leva ao temor. Você não vê indo daqui da vida para a morte como algo lindo, como uma escadinha que está subindo. Esses são raros. E mesmo se a gente soubesse que fosse escadinha, a gente fala assim, será que eu vou mesmo? Né? Será que eu estou indo para lá? E as religiões mais evoluídas espiritualmente, elas entendem como algo natural e não terrível. Só que nós estamos passando por diversas escalas e andamentos dentro da nossa visão aqui no nosso plano material, de que tudo que foi incultado em nós foi uma coisa sombria. Então Kardec fala que esse é um segundo motivo para que a gente tenha um temor acentuado da nossa morte. Para quem não é religioso, para quem não tem o entendimento de que a nossa vida, que nós temos espírito, que nós somos apenas como seres materiais, quando a gente chegar ao momento da nossa morte, acabou, finalizou. E aí veio o temor, né? A minha existência chega ao fim. Para quem não tem a convivência ou o entendimento de que nós somos seres espirituais, que eu materializado, eu como ateu, ou como uma pessoa que só pensa em materialismo, quando o meu material acabar, eu acabei. Eu não existo mais. E o fato de eu imaginar que eu não exista mais, traz o temor da minha morte. Então isso Kardec também relaciona como um dos temas mais importantes para os materialistas, né? Lembramos que quando Kardec fez esse livro, estava falando do auge do positivismo, né, em 1860, entre 1865 e 1867, que ali as pessoas estavam muito materializadas, o positivismo estava em alta, o iluminismo estava em alta. As pessoas só pensavam mais como seres materiais do que como seres espiritualizados. Tinha uma igreja que era repressora e tinha uma visão dos filósofos que era puramente materialista. Então Kardec, nessa visão, fala: por que eu temo a morte? Porque eu sei que ali vai ser o meu final. A partir daí eu não existo mais. Então, se a gente tiver essa visão que não existe mais,
a morte é o fim de tudo. É a plenitude da finitude. É nesse momento que a gente fala, agora acabou de vez. Para nós que somos espiritualizados, a gente encara a morte também como finitude, que tem um fim, mas tem o fim da nossa existência terrena. Isso já nos traz o medo, já nos traz o temor. Se a gente viaja falando de finitude para sempre, que não vai existir mais, esse medo aumenta mais, segundo o pensamento e a colocação de Kardec. Então, ter como convicção que a vida não existe vida após a morte, como consequência, o fim de tudo, que nada virá e que a existência sucumbirá, não teremos mais nada. A não perenização, a não continuação da existência traz à morte a sua maior definição de finitude. Aí é o que chamamos de acabou mesmo, né? Não tem mais nada. Um outro motivo que Kardec nos faz pensar sobre o porquê que nós tememos a morte é que, na visão espírita, nós somos seres que já encarnamos nesse mundo, já desencarnamos, fomos para planos superiores ou inferiores, onde lá vivemos uma vida espiritual, e nessa vida espiritual nós voltamos para a vida terrena. Então é um ciclo de evolução constante, natural, onde existe a multiplicidade das vidas. Nós vamos viver várias vezes em várias encarnações o nosso adiantamento. Qual é a pegadinha que acontece aí? A pegadinha que acontece é que, mesmo nós crendo que viemos de encarnações e viemos de outras encarnações, nós não lembramos das outras encarnações. Se nós não lembramos das outras encarnações, a gente não tem nada palpável, não tem nada que nos faz garantir de como será a vida lá no plano superior. Vamos supor que nós fomos lá para o nosso lar, para quem conheceu o nosso lar no filme, né? A gente veio do nosso lar, estava tudo lindo, tudo maravilhoso, eu estava estudando, aí entendi os meus problemas que eu tinha, aí resolvi voltar para cá, a espiritualidade me deixou que eu voltasse, eu vim tudo bonito, tudo equilibrado, me equilibrei lá, quando eu chego aqui, esqueci de tudo. Aí é pegadinha, né? Aí a gente começa tudo de novo do esquecimento. E quando a gente não tem essa lembrança, a gente não sabe para onde a gente vai voltar. Mesmo sabendo se é bom ou ruim, não sabendo para onde vai voltar, a gente fala assim, e agora? Qual será meu futuro? Será do inferno pagão? Será do inferno cristão? Será da visão espírita, onde o céu e o inferno não existem, mas eles são questões de estado de espírito nosso? Quem está certo? Será que é o budista? Será que é o ateu? Será que é o espírita? Será que o Admilson me enganou aquele dia? E a gente não vai saber, porque a gente não tem a capacidade de visão. Alguns médiuns, algumas pessoas têm esse dom, têm essa capacidade. E é neles que nos trazem alguns relatos, trazem algumas coisas que nos tornam um pouquinho mais palpável essa visão de mundo espiritual. Mas é difícil sem a gente ter a certeza que está na nossa memória. Se eu vivi a minha infância na cidade do interior, que era muito boa, e eu vou para uma outra cidade, onde eu vou lembrar do meu passado e vou saber como é que era a minha infância, sempre vai me dar segurança que se eu voltar para lá, está tudo jóia, tudo lindo. Agora, se eu não tenho essa visão, eu não tenho segurança de que quando eu morrer, vai acabar, vou para o inferno, vou para isso, vou para aquilo, ou vou para o plano espiritual. Essa insegurança também é um dos contribuintes para o nosso medo da nossa morte. E aqui é uma visão que para mim é a mais importante, que para mim me fez pensar como espírita, né? Eu acredito muito que antes de reencarnar aqui nesse mundo, eu tive um planejamento reencarnatório. Esse planejamento reencarnatório eu trouxe aqui junto à minha consciência, uma necessidade de passar por determinadas coisas.
por determinadas vidas, por determinados convívios. Eu tenho que conviver com determinadas pessoas, eu tenho que fazer o meu trajeto aqui para que, como fruto final, eu saia daqui como uma pessoa melhor. A minha ideia aqui não é santificar, é que eu venha para cá, eu entre num determinado estado evolutivo e que eu saia daqui como uma pessoa melhor. Porém, vem a dúvida: será que a minha morte está chegando e ela pode acontecer a qualquer momento, independente de faixa etária, independente de estado de saúde, independente de que nós estamos passando hoje? Eu posso morrer amanhã. Qualquer um de nós pode morrer amanhã. E fica o questionamento: aquilo que eu vim fazer aqui, eu fiz? Eu estou fazendo? Eu estou no caminho certo? Eu estou lutando todos os dias contra o meu comodismo, contra a minha zona de conforto, para que eu cumpra a minha missão aqui? Então Kardec faz pensar que fizemos o nosso planejamento reencarnatório, e quando não conseguimos, por alguma razão, cumpri-lo, traz o medo de partir para a pátria espiritual sem cumprir o que eu deixei aqui como princípio de evolução. Ter a disciplina para fazer o que deve ser feito na nossa reforma íntima auxilia na minimização do temor da morte. Então, se eu tiver cada dia mais dentro de mim a minha visão daquilo que eu estou fazendo, eu estou fazendo de fato, que eu estou cumprindo a minha meta aqui na Terra, vai trazendo uma paz de espírito, onde o temor da morte minimiza. E é isso que o convite que fica para a gente pensar, né? O que a gente está deixando de fazer, o que a gente poderia fazer, para que quando eu saia daqui, eu saia com a missão cumprida, que eu fiz aquilo que eu me propus a fazer. E essa paz de espírito nos traz um equilíbrio, um bem-estar, que quando a morte vir, quando a morte chegar, você olha para trás no último dia e fala: missão cumprida, eu fiz. Esse temor da morte é a força para nos mantermos vivos. Ter essa indecisão, ou essa dúvida, se eu cumpri ou não, é uma das forças mais importantes para nos mantermos vivos, para termos aquela força vital para a nossa vivência no dia a dia. Qual o meu objetivo nessa vida? Por que eu estou aqui? Onde encontrar o que vai me motivar a viver plenamente essa vida? Onde eu posso encontrar essa resposta? E aí é um momento que talvez para algumas pessoas seja importante recalcular a rota, recalcular a nossa vida, repensar se aquilo que eu estou fazendo, ou se aquilo que eu estou procrastinando, deixando de fazer, seria o melhor para a nossa evolução. E aí vem alguns tópicos para a gente pensar. Devemos repensar o que preenche a minha existência. Se eu não sei o que preenche a minha existência, eu não vou sentir sentido, eu não vou ver sentido na nossa vida. Se eu não vejo sentido na nossa vida, eu tenho um desapego muito grande a ela. Então, descobrir o que é isso, e às vezes é uma coisa muito simples, não são grandes projetos, às vezes são pequenas coisas, que nos faz pensar e falar: era isso que está faltando na minha vida. Entender a razão pela qual eu tenho que passar pelo que eu estou passando. Às vezes vão acontecer coisas nas nossas vidas que nos vão repensar, nos fazer repensar como a vida é injusta, como eu estou sofrendo, como isso está acontecendo comigo, por que está acontecendo isso na minha vida. Isso faz a gente pensar também que poderia ser feito, ou que nós podemos usar essa matéria-prima como alguma coisa nova, para uma nova existência nossa, um novo jeito de pensar a vida.
para um novo jeito de imaginar como a gente poderia ser diferente. E de uma maneira ou de outra, às vezes é difícil, mas agradecer por tudo que está acontecendo na nossa vida hoje, de bom ou de ruim. E o mais importante, para mim o mais importante, é entender que a morte deve ser a coroação de uma vida plena. A morte tem que ser para a gente a cerejinha do bolo. É nesse momento que a gente vai descobrir se nós somos pessoas melhores do que nós entramos aqui. Então, encarar a morte como um objetivo de, independente se for amanhã, se for daqui a alguns anos, se for daqui a algumas décadas, que quando a gente chegar no dia da nossa morte, a gente olhar para trás e falar: minha vida foi boa, minha vida foi plena, fui um ser humano bom, fiz aquilo que deveria fazer. Então essa reflexão que a gente teve na leitura que nós fizemos de sábado, sobre o temor da morte, para mim pessoalmente, foi extremamente importante para reconhecer como devo valorizar a minha vida. Que todos os temores da minha morte, que ela vai acontecer, que quando ela chegue, que eu olhe para trás e fale: valeu, isso que deveria ter feito. Muito obrigado, gente.